Meu nome é Lucas Fernando Almeida. Tenho 31 anos e moro em Petrópolis, Rio de Janeiro. Até julho de 2025, eu era instrutor de trilha e fotógrafo de natureza. Achava que conhecia a Serra dos Órgãos como ninguém. Achava que o mato era só um lugar bonito para tirar foto e ganhar dinheiro com o Instagram. Eu estava muito enganado. A montanha não é só pedra e árvore. Ela tem memória, ela tem fome e ela cobra dívidas antigas com juros de sangue. Eu planejei uma trilha solo de 8 dias, pela parte mais isolada da Serra dos Órgãos. Uma rota quase desconhecida chamada Trilha do Vale das Almas Perdidas. Os poucos guias locais que conheciam a área me avisaram: não vai sozinho, Lucas. Aquela parte tem história feia. Gente some por lá desde os tempos da escravidão e da mineração ilegal. Eu ri. Sou experiente, respondi. Tenho equipamento de ponta. Levei o kit mais completo da minha vida. Mochila Deuter 65 litros. Barraca Hilleberg de uma pessoa. Saco de dormir. Marmot -12 graus Celsius. Isolante térmico inflável. Lanterna de cabeça Petzl com 5 jogos de pilha recarregável. Facão Tramontina 45 centímetros. Bússola Suunto. Mapa topográfico laminado em escala 1/25.000. GPS Garmin InReach com satélite. 3 power banks de 25.000 mAh. Cantil de 4 litros com filtro. Sawyer Squeeze. 40 pastilhas de purificação. Isqueiro Zippo mais fogareiro. MSR com 6 cartuchos de gás. 14 refeições liofilizadas. Mountain House completas. 18 barras de cereal de 400 calorias. 6 latas de atum em óleo. 4 pacotes de macarrão instantâneo. 3 pacotes de arroz pronto. Kit de primeiros socorros profissional com antibióticos, anti-inflamatórios, soro fisiológico, agulha e linha para sutura. Corda para corte 100 metros. Apito de emergência. Binóculo 10x42. Canivete multiuso. Leatherman. Repelente forte. Protetor solar. FPS 70. Kit de costura. Pistola de sinalização com 8 cartuchos. Bússola de backup e um pequeno radiocomunicador que eu nunca usei. Saí da base da trilha, uma fazendinha em Teresópolis, às 4h50 da manhã do dia 8 de julho de 2025. O céu estava limpo, temperatura de 12 graus Celsius, vento leve. Andei 24 quilômetros no primeiro dia. Marquei o caminho com fitas laranja fosforescente a cada 300 metros. Acampei num platô protegido por pedras grandes. Cozinhei uma refeição completa de lasanha liofilizada. Filtrei 3 litros de água do riacho. Tirei fotos incríveis do pôr do sol, tingindo as pedras de laranja. Dormi profundamente. Ainda achava que era só mais uma trilha. Dia 2, 21 quilômetros. O terreno ficou mais íngreme. Encontrei uma cachoeira escondida de 40 metros. Tomei banho gelado, lavei roupas. Vi araras voando. Tirei fotos que eu sabia que iam bombar nas redes. À noite fiz fogo. Comi outra refeição quente e dormi ouvindo o barulho da cachoeira. Ainda tinha 82% da comida e água limpa. Me sentia invencível. Dia 3. O dia em que tudo mudou. Acordei com um barulho que parecia o mundo rachando. O céu, que estava azul, virou preto em menos de 15 minutos. Uma tempestade como eu nunca tinha visto. Chuva de granizo, vento acima de 100 km/h. Raios caindo em sequência tão perto que o ar cheirava a ozônio. A barraca aguentou 35 minutos. Depois a água invadiu por baixo e o vento arrancou tudo. Eu corri desesperado, mochila nas costas, tentando salvar o equipamento. O riacho virou uma torrente assassina. Perdi o facão quando a correnteza me puxou. A barraca voou para o abismo. O GPS principal parou de funcionar. A bússola começou a girar lentamente, como se o polo magnético tivesse mudado de lugar. Quando a tempestade passou, 6 horas depois, eu estava encharcado até os ossos, tremendo de frio, sem barraca, sem facão principal e completamente perdido.
As fitas laranja que eu tinha colocado com cuidado tinham sumido. Algumas árvores pareciam ter se movido durante a chuva. Eu gritei meu nome várias vezes para me acalmar. O eco voltou distorcido, como se alguém estivesse imitando minha voz com um tom de deboche. Andei o resto do dia seguindo o que achava ser o norte. Comi só meia barra de cereal. Bebi água com pastilha. À noite montei um abrigo miserável com a lona do isolante térmico e galhos caídos. Dormi quase nada. Sonhei que mãos frias tocavam meu rosto e uma voz sussurrava: Lucas Fernando, bem-vindo de volta. Dia 4. A fome começou a morder de verdade. As pernas pesavam como chumbo. Encontrei uns frutos de araçá do cerrado. Comi com muito cuidado. Passei mal à tarde. Vomitei tudo. A febre veio baixa, mas constante. Andei 13 quilômetros estimados. O mato estava mais fechado, as pedras mais afiadas, os espinhos maiores. Às vezes eu via movimento rápido pelo canto do olho, sombras altas que desapareciam quando eu virava a cabeça. Acampei cedo. Fiz fogo com muita dificuldade. Comi uma lata de atum frio. Fiquei olhando as chamas e repetindo mentalmente as coordenadas do mapa. Dormi com o canivete Leatherman na mão direita. Dia 5. A febre subiu. Os pés cheios de bolhas sangrando. A infecção já mostrava linhas vermelhas subindo pelas pernas. Andei devagar. Encontrei uma caverna rasa na base de um paredão de pedra. Decidi passar a noite ali. Era mais protegido que o aberto. Dentro da caverna havia desenhos antigos na parede. Pinturas rupestres desbotadas de figuras humanas com cabeças enormes e braços esticados como se implorassem. Fiz fogo na entrada. Enquanto comia o resto do atum, ouvi o primeiro som que não pertencia ao mundo real. Um choro de mulher jovem, desesperado, ecoando entre as pedras. Eu parei de mastigar. O choro parou. Depois voltou, agora mais perto, misturado com uma risada rouca de homem. Gritei: "Tem alguém aí?" A resposta veio na voz da minha irmã mais nova, que morreu afogada aos 9 anos em 2009. "Lucas, irmãozinho, vem me buscar. Tá escuro aqui embaixo." Meu sangue gelou. Minha irmã morreu há 16 anos. Ninguém vivo sabia como ela me chamava de irmãozinho, com aquela voz manhosa. A voz continuou a noite inteira. Ora era minha irmã, ora minha avó que morreu de Alzheimer, ora uma criança que eu nunca tinha visto. Eu fiquei acordado até o sol nascer, canivete tremendo na mão, lanterna acesa apontada para a entrada da caverna. Dia 6. Eu estava visivelmente mais fraco. Tinha perdido uns 8 quilos. A febre estava alta. Comi metade de uma refeição liofilizada. Andei o dia inteiro arrastando os pés. O mato parecia respirar. Cipós se mexiam sozinhos quando eu passava. Árvores com nós que pareciam olhos humanos me acompanhando. No fim da tarde encontrei as primeiras ruínas, restos de uma antiga fazenda de escravos abandonada desde o século XIX. Casas de taipa meio caídas, um engenho de cana enferrujado, uma capela sem teto. Eu entrei na casa maior. Tinha uma mesa de madeira podre e correntes enferrujadas presas na parede. Sentei. Tirei uma lata de atum. Enquanto comia, todas as portas das outras casas começaram a bater violentamente, uma depois da outra. Depois veio o silêncio absoluto. Na parede havia um espelho antigo, escuro de sujeira. Eu me olhei. Estava irreconhecível. Barba grande, olhos fundos, pele cinzenta. Atrás de mim, no reflexo, vi uma mulher negra, magra, vestida com trapos de época de escravidão, sem olhos, só buracos negros. Ela sorriu e levantou a mão acorrentada. Eu quebrei o espelho com o canivete. Os cacos caíram no chão. Em cada caco, eu via o rosto dela sorrindo. Passei a noite na capela. Rezei em voz alta. A voz da minha irmã voltou, agora dentro da capela, rezando o Ave Maria errado, misturando palavras em português antigo com gemidos de dor. Dia 7. Eles começaram a me tocar fisicamente.
Acordei com marcas de dedos queimados no braço esquerdo. Uma vez acordei com um corte fundo na coxa, sangrando. Não era eu que tinha feito. A fome era um monstro dentro do estômago. Comi insetos, cascas de árvore, folhas que eu achava seguras. Passei mal várias vezes. À tarde encontrei um poço antigo no centro das ruínas. Água aparentemente limpa. Bebi até sentir o estômago estourar. Quando olhei para dentro do poço, vi dezenas de rostos olhando para cima. Rostos de escravos, mineiros, crianças. Todos me olhando. Um deles era o meu rosto, mas com a boca costurada. Eu corri. Atrás de mim ouvi correntes arrastando no chão e pés descalços correndo. Dia 8. Eu comecei a delirar. Falava sozinho o dia inteiro. Contava piadas da minha infância para o vazio. A febre estava altíssima. Os pés infeccionados doíam tanto que cada passo era uma agulhada. No meio da tarde eu caí num buraco escondido por vegetação. Quebrei o tornozelo direito. A dor foi tão violenta que eu desmaiei. Acordei horas depois, preso no buraco fundo, a perna inchada como um balão. Passei a noite inteira lá embaixo, gritando de dor, ouvindo risadas e correntes acima de mim. Dia 9. Consegui sair do buraco usando a corda paracorde e muita força de vontade. Arrastava a perna direita. A infecção estava feia, pus amarelo escorrendo. Eu sabia que se não saísse logo, ia perder a perna ou a vida. Andei devagar o dia inteiro. Foi nesse dia que a entidade principal apareceu claramente pela primeira vez. Não era a mulher sem olhos, era algo muito pior. Uma figura alta, quase 2,40 metros, pele negra rachada como terra seca, veias de fogo vermelho brilhando por baixo, vestida com trapos de capataz de escravos do século XIX, chicote enrolado na cintura. Ele não andava. Ele flutuava alguns centímetros acima do chão. Parou a 10 metros de mim. Lucas Fernando, disse ele com uma voz que era mistura de muitas vozes ao mesmo tempo. Seu bisavô foi capataz aqui em 1872. Ele matou 47 escravos nesta serra, prometeu suas almas para a terra em troca de ouro e poder. Ele nunca pagou o preço completo. Agora a dívida passou para você. Meu bisavô morreu antes de eu nascer. Minha avó nunca falava dele. Só dizia que era um homem ruim que ficou rico do nada. A entidade estendeu a mão. Os dedos eram longos, unhas pretas e curvadas como garras. Vem, eu te mostro o caminho de casa, ou te mostro o caminho que seus antepassados tomaram. Eu gritei o nome de Deus, de Jesus, de todos os santos que eu lembrava. A coisa recuou, sibilando como cobra, mas não desapareceu. Ficou me observando de longe. Dia 10 a 16. Esses dias viraram um borrão de dor, delírio e terror. Eu andava pouco. A perna direita estava quase inutilizada. Comia o que encontrava: insetos, raízes, cascas. Bebia água suja quando o filtro entupiu. A entidade me seguia sempre. Às vezes aparecia como meu bisavô, um homem branco cruel com chicote. Às vezes como escravos mortos. Às vezes como crianças acorrentadas. Eles me tocavam, me arranhavam, me sussurravam nomes de pessoas que eu amava. No dia 14, eu desisti. Sentei debaixo de uma árvore enorme e esperei a morte. Fiquei lá 2 dias, quase sem me mexer. A entidade se aproximava cada vez mais. No dia 16, ela estava a menos de 2 metros, estendendo a mão. Dia 17. Acordei com o latido de cães. Eram 3 cães de caça. Atrás deles veio um grupo de 3 homens, caçadores locais que estavam procurando um parente desaparecido. Eles me encontraram quase morto, desidratado, com infecção generalizada, fratura exposta no tornozelo e 23 quilos a menos. Me levaram de maca improvisada até a estrada mais próxima. Passei 28 dias no hospital. Quase perdi a perna direita. Tive septicemia, alucinações graves e diagnóstico de estresse pós-traumático severo. Os caçadores me contaram depois que eu estava a 81 quilômetros do ponto de partida.
numa região que os antigos chamam de Vale dos Capatazes Malditos. Dizem que ali a terra guarda a dor dos escravos e cobra dos descendentes dos algozes. Hoje eu não faço mais trilha. Vendi todo o equipamento. Durmo com todas as luzes acesas. Toda noite, quando o vento sopra forte da serra, eu ouço correntes arrastando, choro de criança e a voz rouca do capataz chamando meu nome completo. A entidade ainda está lá, esperando. E eu sei que a dívida não foi totalmente paga, ela só está esperando eu voltar para a montanha. Porque a montanha não esquece, a montanha não perdoa, e a montanha sempre cobra.